Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns acentos a respeito da liturgia do 30º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A liturgia coloca-nos diante desta caminhada em direção à finalização do tempo litúrgico, onde a Igreja revela o seu carinho, a sua ternura maternal, cumprindo a sua missão de ser este sinal sacramental da salvação, configurada então a sua obediência à cabeça, que é Cristo, para esse corpo eclesial. E ela então coloca justamente essa reflexão acerca justamente desta vivência, desse encontro com o Senhor. O texto do Evangelho continua essa temática entre as disposições onde as pessoas estão nas mesmas, como que nas mesmas realidades concretas, mas com disposições existenciais diferentes. Então, o texto coloca que Jesus havia perguntado quando voltasse encontraria fé sobre a terra, para dizer, que como ele encontraria cada pessoa. Então a igreja nos faz refletir sobre esse encontro no tempo e também aquele encontro definitivo. E fé coloca então as pessoas que vão ao templo, a igreja da época. E o texto vai dizer no versículo 9 que Jesus, ele explicando este modo que diferencia essas pessoas e diz diretamente, aqui, se volta diretamente para essas pessoas, na expressão é que confiavam na sua própria justiça ou se vangloriavam, e o termo grego, pepsitontas, que significa justamente pessoas que são convictas, ou seja, convictas do seu modo de existência, seu modo de vida, seu modo de pensar, e que despreza qualquer outra pessoa, não desqualifica qualquer um, elegendo somente o seu modo de ser. Então, sendo desta forma, eles não têm inveja do modo dos outros viverem, mas ainda eles desqualificam qualquer forma e pessoa que seja diferente de si mesmo, do próprio eu. O texto vai dizer que eles, no versículo 10, subiram dois homens, e a ideia é de uma caminhada alta, a forma do grego colocar, e assim nós vamos compreender esta realidade aqui como quem pode ir até o sagrado, o templo, Hieron, que é esta morada sagrada, vai dizer que eles vão para orar, E esta ideia do orar é justamente ir ao templo para se colocar diante de Deus. Então, algo que a gente deve refletir, que nossa ida na igreja, ela não para que a gente se coloque diante da sociedade, para que se coloque diante do olhar dos outros, ou para olhar as outras pessoas, ficar reparando na existência dos outros, no comportamento dos outros, mas vai-se ao templo, vai-se à igreja para se colocar diante de Deus. Jesus, então, frisa, colocando esses dois modos existenciais, que é o modo fariseu, que é aquele que procura viver de acordo com as coisas santas, e o publicano ou o cobrador de impostos, para diferenciar do fariseu que vive da materialidade. Ele é o cobrador de impostos, então esta representação da materialidade. No versículo 11 diz que o fariseu, ou seja, essa pessoa que é da prática religiosa,
diz que ele, então, o verbo é estateio, que significa assumir uma posição de pé, uma posição de dignidade. E ele é muito interessante porque rezar é se colocar diante de Deus. E o texto diz que ele orava no seu interior, ou seja, ele como que assumiu uma posição de dignidade que voltou-se, né, direcionou-se para o seu próprio ser. E é muito interessante que diz, né, que, e até Jesus coloca, ele rezava dessa forma: graças te dou, ó Deus. Então agradece, né, a Eucaristó, né, ou seja, a maior ação de graça, o maior agradecimento, né, e ele vai dizer, voltado para si, falando com Deus, dizendo, né, o que eu te agradeço? Que eu não sou como os demais homens. E aqui então há uma forma de um contraste, né, um paradoxo que ele utiliza é, para usando os outros para dizer de si que eu não sou, ou seja, é como se ele dissesse para Deus, né? Eu te agradeço por mim mesmo, eu te agradeço porque eu sou, por aquilo que eu faço, né? E não como uma graça recebida de Deus. E assim vai dizer justamente, né, que ele desqualifica, né, as outras pessoas, né, dizendo, né, ele que não é como os ladrões, injustos, adúlteros, e nem como o modo, né, deste cobrador de impostos, né, nem como o objetivo de vida desse homem. Então, não ser ladrão é uma coisa boa, não ser uma pessoa desonesta é uma coisa boa, não ser uma pessoa adúltera, né, ou seja, infiel, é uma coisa boa, né? E diz, né? E nem como esta. Mas não fazendo coisas erradas, será que nós temos o direito de julgar as outras pessoas? E ele diz, né, que jejua no versículo 2 duas vezes, né, por semana. A lei prescrevia uma vez por semana e ele então coloca duas para dizer então da disposição dele, diz ele que paga o dízimo de tudo, né, que tem, né, o verbo no grego, né, que tomai, ou seja, tudo aquilo que eu possuo, como alguém que, por exemplo, o agricultor, né, ele colhendo, ele paga o dízimo para o templo, vendendo isto, né, ele já paga o dízimo. Então aquele que vai comprar não tem que pagar esse imposto, né, ou esse dízimo, porque o outro já foi pago. Então ele diz, eu dou de tudo. Então é como ele dizendo, né, eu já recebi meu salário, dei, e agora eu comprei isso, e mesmo que isso que eu já comprei, que já foi pago, eu vou pagar também. Então, assim, uma pessoa rigorosa na lei. O publicano, ou seja, o cobrador de impostos, né, porém, assume uma condição, né, de afastamento, mantendo uma distância. Então, aqui nos faz pensar justamente que ele assume que não há equidade entre a pessoa dele e o plano de Deus. Por isso ele mantém-se à distância, um grande afastamento que ele assume. O texto diz que ele não tinha condições, ainda que fosse de levantar os olhos como um desejo, como um objetivo de uma vida abençoada, buscar uma graça de Deus. Mas ele, nessa distância toda, diz que ele então batia no peito como o gesto de uma consciência culpada, e o bater no peito refere-se então a uma dor que ele sente pelo afastamento de Deus, por levar uma vida afastada de Deus. E ele então diz, né, ó Deus, tem piedade de mim, ou seja, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É como se dissesse,
seja por si mesmo Deus propício. Como que? Né? Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Né? E ele diz, porque sou um pecador, ou seja, estou separado de ti, minha vida não tem nada do que te agradaria. Então, agrada de si mesmo. Eu sou um pecador, então, mas que o Senhor fique agradado da sua própria graça. Né? Então, ele reconhece essa dimensão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Né? Então, algo de fato extraordinário. E Jesus, como sendo Deus, ele coloca, né, que diz, né, como quem afirma, então ele mesmo, que este voltou para casa, justificado. Né? Justificado a gente entende como que foi quitado uma dívida, ele foi inocentado pelo próprio Deus, e o outro não. Então aqui nós somos chamados a pensar justamente que o que esse homem fez, o fariseu fez de errado, né? Não é ladrão. Então aqui nós somos chamados então a compreender que não basta ser uma boa pessoa, é preciso buscar a misericórdia de Deus, porque bom, até mesmo o diabo pode ser bom. Né? E Jesus passa um momento de dificuldade, o diabo apresenta uma boa proposta para Jesus. Então aqui se percebe que é preciso buscar a misericórdia, é preciso buscar a santidade de Deus. Então o cristão ele não está procurando simplesmente ser uma pessoa boa. O cristão ele deve justamente procurar ser esse que participa da santidade de Deus, da misericórdia de Deus. E aí nós vamos entender isto que Jesus diz, né? Quem se exalta, ou seja, se coloca acima dos outros. Olha, se os outros são ruins e eu me valho daquilo que não é bom nos outros para me sentir bom, então nós entendemos que ninguém pode ser bom porque os outros são ruins. E justamente, se tira os outros que são ruins, então quem vai ficar bom? Né? Não fica ninguém bom. E desta forma, ele diz, né? Quem se humilha, como Nossa Senhora, ela se fiou em Deus, né? Jesus diz, será exaltado, será levantado. E aqui então nós entendemos o quê? Que a igreja, né, no templo lá, subiram os dois, ou seja, entrar na igreja, subir a igreja, subir a fé, todos podem subir, mas ser elevado só se é elevado pela misericórdia de Deus. Então, né, podemos frequentar os lugares, né, da terra, todos, mas frequentar o lugar do céu só pela misericórdia do Senhor. Então, boa semana, boa reflexão. Queiramos não simplesmente ser pessoas boas, mas busquemos a santidade. Boa semana.